E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre Lucas Vidalba, zagueiro de 29 anos, que recentemente foi contratado pelo Cruzeiro. Era uma carência no plantel, né? Um zagueiro canhoto pra jogar ali pelo lado esquerdo, um cara que tem boa saída de bola. E a ideia desse vídeo é apresentar o jogador, falar da trajetória de carreira dele, aquele vídeo de olheiro que vocês já sabem como é que funciona. O modelo da negociação, o Vidalba veio ao Cruzeiro emprestado, tá? Pelo que foi falado aí na imprensa, o Cruzeiro pagou $400 mil pelo empréstimo de um ano do jogador e tem o passe fixado para compra em $800 mil. Então, se o Vidalba agradar durante essa temporada, até dezembro o Cruzeiro pode pagar aí o Caraminguá $800 mil e garantir a permanência do Vidalba para mais algumas temporadas. Mas antes de mostrar os lances e para as estatísticas do jogador, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir até R$200, a Betfair dobra para você. Então, se no primeiro depósito você botar 50, a Betfair bota mais R$50 de bônus. Se botar mais 100, bota mais 100. O máximo dessa promoção é R$200. Essa é uma oferta válida para novos clientes, mas se você já é um cliente cadastrado na Betfair, sempre tem alguma oferta interessante, tá? Todo final de semana, por exemplo, tem aposta grátis. A Betfair, que é uma casa de apostas extremamente confiável, né? Inclusive é a única que apoia efetivamente o Cruzeiro. E o que eu sempre lembro, galera, aposta com responsabilidade para você se divertir. Lucas Hernan Vidalba é nascido em agosto de 1994 em Florencio Varela, na Argentina, e deu seus primeiros passos no futebol com a camisa do Independiente. Ele estreou profissionalmente no dia 2 de setembro de 2012, numa derrota por 2-1 contra o Godoy Cruz, tendo entrado no intervalo desse jogo. Foi a única partida que ele disputou em 2012, e na temporada 2013, na reta final do Clausura, ele teve uma sequência como titular do Independiente, inclusive. Jogou 5 partidas como titular, sem participar em gols ou assistências. Vidalba, que na época era lateral esquerdo essencialmente. Seguiu no Independiente na temporada 2013-14, era um reserva, muitas vezes nem relacionado para partidas, e jogou no total aí da temporada 5 jogos pelo Independiente, tendo dado uma assistência, que foi numa vitória por 3-0 sobre o Tajeres, em março de 2014. E na temporada 2014-2015, ainda com a camisa do Independiente, ele teve uma sequência como titular, ora jogando como um lateral pela esquerda, às vezes até como um meia esquerda, né, um jogador mais avançado, mas o Vidalba realmente não teve destaque com a camisa do Independiente. Foram 16 partidas na temporada, não fez gol, não deu assistência, só tomou 2 cartões amarelos. Começa a temporada 2015-16, o Vidalba estava sem espaço lá no Independiente, e em janeiro de 2016 ele é então emprestado para o Atlético Tucumã. Ele jogou 13 partidas, titular em 8 delas, veio do banco em 5, não participou de gols nem assistências. O Vidalba era um lateral esquerdo bem do mediano, viu? Vamos ser sinceros. No segundo semestre de 2016, temporada 16-17, ele faz uma grande partida pelo Atlético Tucumã, que ele dá 2 assistências contra o Arsenal de Sarandi, mas parou por aí. Ele estava na reserva do Atlético Tucumã, inclusive, quando se aproximava o final da temporada, 10 partidas, apenas 2 assistências. Terminou o empréstimo no Tucumã, o Independiente repassou ele, dessa vez para o Huracan. E a estreia do Vidalba pelo Huracan foi absolutamente desastrosa, tá? Eles perderam por 3-0 para o Anzoátegui da Venezuela, um jogo da Copa Sul-Americana. E aí vem o aspecto engraçado, né? Quem era o técnico do Anzoátegui? Nicolás Larcamón. Então o destino do técnico e do zagueiro do Cruzeiro se cruzaram aí nessa partida no dia 1º de março de 2017. O lado bom, ele seguiu como titular do Huracan, finalmente conseguiu ter uma sequência jogando sempre os 90 minutos. E o lado ruim para o Larcamón, no dia 31 de maio de 2017 veio o jogo de volta, Huracan e Anzoátegui, e os argentinos fizeram 4-0, tá? O Vidalba foi titular, jogou os 90 minutos, mas o Huracan não teve vida longa na competição e na fase seguinte foi eliminado da Copa Sul-Americana com um agregado de 7-1 para o Libertad do Paraguai. Às vezes era melhor ter perdido para o Anzoátegui. Mas esse empréstimo ao Huracan foi proveitoso porque ele pôde jogar bastante, né? Foram 17 partidas,
não teve participação ofensiva em gols ou assistências e tomou muitos cartões amarelos, tá? Esse era um aspecto meio preocupante aí do Villalba, que não perdoava uma canela, não. Ele seguiu emprestado ao Huracan para a temporada 2017-2018, titular ali na lateral esquerda. Os jogos que ele perdeu aí no primeiro semestre foram por uma suspensão, depois de uma expulsão contra o Godoy Cruz. E o último jogo dele pelo Huracan foi no dia 17 de março, numa vitória contra o Temperley, que inclusive ele ficou no banco de reservas. Eu não consegui achar a informação de qual foi o problema que o Villalba teve, mas me parece que ele teve alguma lesão, tá? Porque ele ficou de março até agosto sem jogar, mas não parece ter sido nenhuma lesão grave, porque a gente deve lembrar que os argentinos adotavam na época o calendário europeu, né? Então o campeonato terminava ali no meio do ano, maio, e aí tinham as férias e o futebol voltava em agosto. Quando o futebol voltou, ele já não estava mais no Huracan, clube em que nessa última passagem foram 14 partidas, não tendo contribuído em gols ou assistências. Tomou 4 amarelinhos e um vermelho. Em julho de 2018, o Independiente empresta ele mais uma vez, agora para o Aldosivi, também disputando a primeira divisão argentina, e o Villalba consegue ter uma boa sequência como titular do time, continua tomando seus cartõezinhos, um vermelho de vez em quando, e no dia 2 de dezembro de 2018, ele faz o seu primeiro gol como profissional, tá? Num empate 2-2 Aldosivi e San Lorenzo, né? Um jogador que na época já tinha aí 25 anos e custou muito a conseguir fazer um golzinho, né? Mas finalmente saiu o gol do Villalba. Rodada seguinte ele dá uma assistência contra o Argentinos Júnior, repete a dose depois dando um passe para gol contra o Colón. E nessa temporada 2018-19 que a gente pode dizer que o Villalba finalmente se destacou, tá? Ele jogou 28 partidas aí pelo Aldosivi, fez um gol, deu 2 assistências, mas os números defensivos dele melhoraram bastante, tá? 1.7 desarme por partida, 2.5 interceptação, que é um número muito alto, né? Um jogador que ele tem uma leitura de espaço muito boa para recuperar bolas através de antecipação, principalmente, 3.3 desarme por partida. O que chama atenção negativamente é o acerto de passes, tá? 68% de acerto dos passes tentados, no próprio campo 73%. Mas nas disputas de bola, por exemplo, o Villalba sempre ganhando acima de 60%. É um jogador muito raçudo. Ele segue no Aldosivi para a temporada 2019-2020, agora de forma definitiva, né? Foi liberado aí pelo Independiente, mas essa temporada não foi aí tão destacável, tá? 22 partidas pelo Aldosivi, não fez gol, deu 2 assistências, os números defensivos caíram um pouquinho, 1.5 desarme e interceptação por jogo, os duelos ganhos também baixaram para 48%, e o acerto de passe 66%. Então, assim, não foi um grande momento para o Lucas Villalba, que ainda era lateral esquerdo. É bom a gente não esquecer desse detalhe. No segundo semestre de 2020, né, tem ali a Copa da Liga Argentina, ele disputa pelo Aldosivi, joga 10 partidas, dá 3 assistências. Os números de recuperação de bola voltam a dar uma melhorada aí na Copa da Liga, e em fevereiro de 2021 ele se transfere para o Argentinos Júnior. Inclusive foi uma transferência livre, o Villalba não era um jogador muito valorizado e ele foi contratado num primeiro momento para ser ali um lateral esquerdo reserva. O Villalba estreia com a camisa do Argentinos Júnior no dia 15 de fevereiro de 2021, derrota por 2-1 para o Rosário Central. Ele entrou ali faltando 10 minutos para acabar o jogo e fica as 5 partidas seguintes no banco de reservas, tá? Não é chamado à ação pelo Diego Milito. Quando ele volta a jogar no dia 22 de março, o time perde por 1-0 para o Racing, mas aí o Villalba está jogando como zagueiro pela esquerda num sistema com 3 zagueiros. E eu tenho a legítima impressão que eu falei Diego Milito, é Gabriel Milito, tá, gente? O Diego é o irmão dele, que inclusive era muito melhor jogador, né? Mas o Gabriel Milito, que é o treinador, que definitivamente mudou aí a trajetória do Villalba, porque como um zagueiro, ele passou a ser um jogador muito mais consistente, ele melhorou em todos os índices, acerto de passe, recuperação de bola, dribles, é um zagueiro que gosta de sair jogando inclusive, melhorou também aí o ganho das disputas de bola, até pelo alto, né, jogando como um zagueiro, isso é uma exigência, o Villalba não é excelente pelo alto, mas deu uma melhorada, e o defensor que chegou para ser reserva, aos poucos foi se
firmando, se consolidando no time. Na campanha da Libertadores de 2021, ele foi reserva na maior parte do tempo. O Argentinos Júnior caiu nas oitavas de final contra o River Plate e a partir daí ele ganhou uma condição como titular do time. Até gol ele aprendeu a fazer, tá? Ele fez um contra o Newell's Old Boys, fez outro contra o Aldosivi. O Argentinos Júnior estava caminhando bem também na Copa Argentina, mas acabaram perdendo na semifinal aí pro Boca Juniors. E o Vidalba se tornou realmente titular, foi assim até o fim do ano. Fechando essa temporada com 38 partidas pelo Argentinos, 2 gols marcados, uma assistência. No campeonato argentino ele teve um acerto de passe na casa de 77%, 1.1 desarme por jogo, 2.8 interceptações. Ganhou 61% das disputas de bola em que esteve envolvido, sendo que pelo alto ele ganhou 72%. Veja só, né? Um bom desempenho aéreo para um jogador de 1,77. Começa a temporada 2022 e o Vidalba é titular absoluto do Argentinos Júnior, tá? Tanto na disputa do campeonato argentino, da Copa da Liga, né? Que é disputado na reta final também. O time do Gabriel Milito não disputou torneios continentais nessa temporada, né? Mas é interessante aí que de todas essas 43 partidas, o Vidalba não jogou os 90 minutos em apenas 4, tá? Ele raramente é substituído. Fez um gol, inclusive, contra o River Plate, não adiantou muita coisa, o time acabou sendo derrotado por 4-2 e deu 2 assistências, uma contra o Arsenal de Sarandi e outra contra o Colón. E o Vidalba também deu uma melhorada naquele aspecto disciplinar, né? Em 43 jogos nessa temporada, ele tomou apenas 7 cartões amarelos, não foi expulso nenhuma vez. Então dá pra ver que é um jogador que chega junto, mas ele aprendeu a chegar mais na bola. E foi também melhorando as suas ações com a bola no pé, né? O acerto de passes aí na casa de 76% e melhorando consideravelmente nos lançamentos, tá? Ele passou a acertar mais da metade dos lançamentos que tenta. E no campeonato argentino, pelo menos, ele tentou mais de 8 por partida. Um desarme por jogo, 2.2 na interceptação, 2.6 rebatidas. Ganhou aí 54% das disputas de bola. No segundo semestre, disputa da Copa da Liga, os números dele foram ainda melhores, tá? A nível de recuperação de bola, mais de 3 rebatidas, 1.6 desarme, 66% de ganho aí nas disputas de bola. Então o Vidalba foi cada vez mais se achando realmente como zagueiro. E para essa temporada 2023, o Vidalba manteve o pique da remada, tá? Seguiu jogando em bom nível. A equipe inclusive disputou a Copa Libertadores, né? Tava no mesmo grupo que o Corinthians. E o Vidalba foi titular, jogou os 90 minutos da vitória sobre o Corinthians em São Paulo por 1-0. Ele não jogou a partida de volta porque tinha sido expulso no empate contra o Liverpool. Inclusive, o Argentinos Júnior se classificou para o mata-mata da Libertadores, ao lado do Independiente Del Valle, e o Corinthians ficou em terceiro no grupo e caiu para a Copa Sul-Americana. Mas como a nossa análise é individual, vale ressaltar que o Vidalba seguiu como titular, raramente substituído, não é um jogador com histórico de ter problemas de lesão recorrentes também. O Argentinos Júnior foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores para o Fluminense, né, que seria campeão posteriormente. O Vidalba jogou os 90 minutos das 2 partidas. Vale pontuar que na Libertadores as estatísticas dele não foram assim tão impressionantes, tá? Menos de um desarme por partida, mas manteve ali 2 interceptações, mais de 2 rebatidas. O número de disputas vencidas ficou na casa de 50%, que é abaixo do que ele vinha mantendo na Argentina. Mas no campeonato argentino e na Copa da Liga, o Vidalba seguiu como um jogador muito importante, inclusive cada vez mais corajoso, digamos assim, para sair jogando, né? Aquele cara que vai pro ataque, conduz a bola, dribla. Até por isso eu recomendo aos cruzeirenses que façam aí um check-up, né? Passa no cardiologista para ver se tá tudo bem, porque o Vidalba ele é meio doidão, tá? Ele gosta de sair jogando com drible, com passe, faz tabela, vai embora. E na numerária, né? 78% de acerto de passes nessa última temporada. Nos lançamentos aí mais de 50% de acerto. Foi muito bem nas recuperações de bola, 2 interceptações, 2 desarmes por partida, quase 3 rebatidas. Ganhando aí 60% das disputas de bola em que esteve envolvido, tendo mais de 80% de acerto nos dribles. E nessa temporada ele cometeu um erro grave aí que permitiu uma finalização, não resultou em gol, e cometeu um pênalti. Na temporada como um todo, em 45 partidas, ele tomou 13 cartões amarelos e teve uma expulsão, como eu já citei, contra o Liverpool, foi uma expulsão por 2 cartões amarelos. E ofensivamente nessa última temporada ele fez 2 gols e deu 2 assistências, tá? Gols contra Liverpool de Montevidéu e Tajeres, assistências contra Unión e a última delas contra o Vélez Sarsfield no dia
dia 11 de novembro, que foi inclusive a última partida do Villalba com a camisa do Argentinos Júniors, né? Ele teve um probleminha físico, passou aí o último mês em tratamento, mas já estava treinando no Argentinos Júniors quando veio a negociação com o Cruzeiro. É um atleta que chamou a atenção de vários clubes justamente por essa característica de zagueiro construtor, né? Uma expressão que as pessoas têm gostado de dizer, que basicamente é um zagueiro que gosta de ter a bola no pé, que inicia a construção de jogadas, não é que o cara seja necessariamente um pedreiro. E ainda que pareça salgado, né? Pô, 400 mil dólares para ter um jogador por empréstimo de um ano, quando a gente considera, né, que é uma forma de você testar o jogador, se ele não der certo, você não compra, e se ele der certo, a taxa de transferência de 800 mil dólares não é tão alta assim, eu considero que foi uma boa movimentação da diretoria do Cruzeiro. Acho que o Villalba é uma aposta, tá? É um jogador que nunca saiu do futebol argentino e, como deu para entender pelo vídeo, não é um cara que tem uma carreira extremamente regular em alto nível, muito pelo contrário, mas a gente não pode negar que nessas últimas 3 temporadas no Argentinos Júniors, desde que ele virou zagueiro, é um jogador que realmente teve muito destaque. Dá para imaginar o Villalba jogando como zagueiro numa dupla de defesa? Eu acho muito difícil. Acho que a chegada dele ao Cruzeiro indica que o Larcamón quer ter, não necessariamente como esquema base, mas ele quer ter uma alternativa para o Cruzeiro jogar com 3 zagueiros, tendo um zagueiro que faz esse papel pela esquerda com desenvoltura. É algo que a gente viu do Villalba nos últimos anos. Inclusive, acho que num 4-4-2, num 4-2-3-1, é até mais provável o Villalba jogar como lateral do que como zagueiro. Como aquele lateral bem defensivo, como a gente viu o Marlon fazer em algumas partidas nesse início de temporada, mas acho sempre positivo quando o clube busca jogadores com características necessárias para o plantel. A gente vinha falando há um tempo que o Cruzeiro não tinha um zagueiro canhoto e trouxe um zagueiro canhoto com boa qualidade para sair jogando, provou isso na Argentina, agora é ver como será a adaptação ao futebol brasileiro. Gostei da contratação do Villalba, acho que é um atleta que vai nos ajudar durante essa temporada e gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam desse jogador, né, dos lances, da carreira como um todo, se é ou não uma boa aposta do clube. Se tiver gostado do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!